Boa noite, meus irmãos. A paz de Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, amém? Eu venho aqui compartilhar mais uma das minhas experiências, ao qual eu fiz o vídeo aí essa semana, aí na Semana da Páscoa, foi domingo, hoje é segunda, né? E eu tenho feito conforme o Espírito Santo me ordenou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito, amém? Então vem aqui compartilhar mais uma das minhas experiências, só que antes disso, eu queria ler uma palavra em Lucas, capítulo 10, do versículo 16 até o 21, da mesma maneira que o Espírito Santo me ordenou. Tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito, amém? Então olha como que começa esse vídeo, ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E aquele que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então aqui Jesus Cristo está dizendo que aquele que rejeita as palavras de um servo dele, rejeita o próprio Cristo. E aquele que rejeita o próprio Cristo, rejeita a Deus, o Pai, aquele a quem ele enviou, a Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo ele continua assim, a palavra de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás cair do céu como um raio. No versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegrei porque vos sujeito os espíritos malignos, mas alegrai-vos antes por estarem com os vossos nomes escritos no livro da vida. Amém? Então essa palavra que eu li aqui, antes de eu entrar na revelação, eu queria mostrar para os irmãos, a palavra está mostrando que do mesmo jeito que Jesus Cristo tinha autoridade, expulsava demônio, pregava o evangelho, ele também nos deu essa autoridade, mas ele também falava de coisas sobrenaturais que estava escondido aos olhos dos sábios, dos entendidos, a ponto dele chegar aqui no final do versículo 21, da seguinte forma ele fala assim, ó, Lucas 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor, do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, assim aprovou ele. Amém? Então você vê que muitas coisas que eu falo, você pode ter 20 anos de estudo, se não for Deus para te revelar, para me revelar nada, nós ficamos sabendo. Amém? Então aqui Jesus Cristo fala que Deus alegrou em revelar aos pequeninos, aqueles que são tidos diante de Deus como criança, aos simples. Então a revelação aqui começa assim. Eu estava com a ferramenta aqui, e um conhecido meu pediu emprestado, eu emprestei, ele demorou me entregar e eu fui buscar, e ele estava trabalhando num centro. E quando eu cheguei lá no centro, ele me mostrou uma parede que ele estava descascando do muro, eu só botei a metade do corpo, olhei, tirei, peguei minha ferramenta e trouxe de volta. Aí, quando eu chego em casa de madrugada, o Espírito Santo abre a minha audição espiritual para me ouvir. E eu comecei a escutar os demônios lá dentro gritando. Os espíritos gritando, aqui não, um pastor aqui, jamais pode pisar aqui. Não, aqui não, aquela confusão entre eles, os espíritos lá. Você vê que aqui Jesus Cristo falou que deu autoridade aos discípulos dele para expulsar, para repreender. Você vê que Jesus Cristo falou de visão, de revelação, falou de Deus revelar aos pequeninos, e tudo isso aconteceu comigo. E quando eu chegava em casa, o Espírito Santo mantia eu naquela revelação com o meu ouvido aberto.
Eu escutava quando os espíritos faziam assim, entravam em acordo. Vamos fazer um negócio então. Tudo que o fulano pegar com ele, nós vamos lançar uma maldição, um feitiço em cima, para devagarinho nós irmos destruindo a ele. Amém? Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da legalidade que as trevas precisam. Acorda, pastores. A luz e as trevas jamais irão andar junto. Eu posso gostar de alguém que é de outra religião. Eu posso tratar bem, mas uma coisa eu tenho que ter a certeza. A minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Eu tenho que pregar para aquela pessoa ser liberta. Mas eu descansar, achar que o Deus daquela pessoa não vai me fazer mal, eu estou muito enganado. Porque aqui Jesus Cristo, em Lucas 10:16, ele já mostra que Deus ele deu poder e autoridade sobre os servos dele. E que ele viu Satanás cair do céu como um raio. E o diabo ele não brinca de ser diabo. Jamais ele vai deixar você à vontade de perder sem antes tentar te dar uma rasteira. Então, para confirmar o que eu estou falando, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 em diante, para a gente ver o que a palavra de Deus fala acerca disso. Ó, 2 Coríntios 6, do versículo 14 em diante, o título está assim, associação com os descrentes. Descrente quer dizer o quê? Aquele que não reverencia a Deus, nem a Jesus Cristo, nem ao Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia fala assim, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos de mim, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, vamos seguir em diante aqui, e quando chegou do mês de novembro até o mês novembro de 2024 até o mês do final de fevereiro de 2025, o Espírito Santo começou a me revelar que vários trabalhos foram arriados para destruir a minha vida. Foi arriado trabalho para acabar com o meu casamento, trabalho para fazer eu bater de carro, para parar a minha obra, para tocar em várias áreas da minha vida, a ponto do Espírito Santo arrancar meu espírito e me levar. Eu deparar o espírito da bruxaria fazendo 7 nó com a corda, e ali eu repreender aquilo, já estava no terceiro. E às vezes você, pastor, não prega a verdade para a igreja, acha que aqueles que estão te ouvindo, que são ovelha tua, podem andar em qualquer lugar. O amor. Nós temos que ter amor, mas temos que ter vigilância. Por isso que Jesus Cristo, primeiro, ele falou, vigiai e orai. Nós temos que vigiar, porque hora nenhuma Deus manda a gente andar em concordância com as trevas, com outro espírito que não seja o Espírito Santo. Então, se não fosse Deus, por isso que aqui em Lucas, no capítulo 10, Jesus falou, e não vos fareis dano algum. Olha quantas coisas foram feitas para poder me destruir, para tocar em várias áreas da minha vida, e a palavra de Deus, ela prevaleceu. Porque nós temos permanecido em pregar a verdade. E muitos que estão sentados no banco, muitos que dizem ser pastores, têm rejeitado o que sai da nossa boca. Mas nós temos pregado, falado em concordância com a palavra de Deus. Por isso que o título desse vídeo é a legalidade que as trevas precisam. Acorda, pastores. Abre seu olho, meu amigo. Porque tu não sabe como que o diabo trabalha. Você vê que Jesus Cristo, quando os discípulos dele falou
que os espíritos imundos se sujeitavam, aí Jesus Cristo falou, alegrai-vos, não porque eles se sujeitam a vós, mas por terem o nome escrito no livro da vida. Porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Olha a perigosidade do inimigo que nós temos. Um ser totalmente poderoso, astuto, não come, não bebe, não descansa, não sente sono, não cansa. Ele trabalha contra a gente 24 horas. Mas a autoridade que é nos dada é através do sangue de Cristo, é através do Espírito Santo, é através da palavra do nosso Senhor. É aonde nós conseguimos combater. Amém? A ponto do salmista Davi, ele falar aqui no Salmo 55, aqui, ó. Olha o que o salmista Davi fala no Salmo 55, ó. Ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Ó. A respeito do clamor do inimigo. E é exatamente o que eu escutava. Você acha que o inimigo não grita querendo a sua derrota, a sua destruição? Olha o que o salmista falava assim, ó. Inclina, ó Deus. Salmo 55. Os teus ouvidos a minha oração, não esconda de mim a sua súplica. Atende e ouve o meu lamento, a minha queixa, e faço ruído. Pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, com furor me aborrece. O meu coração está dolorido dentro de mim, terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, o horror me cobriu. E no final Davi fala assim, ó, pelo que disse, ó, quem me dera ter asa como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitava no deserto. Amém? Então você vê que Davi, ele estava sendo tão atribulado. Davi, ele não era só atribulado pelo inimigo carnal, mas ele também tinha os problemas entre ele mesmo, o eu de Davi. Mas você vê que o problema de Davi também era espiritual. Quantas das vezes o espírito maligno entrava em Saul e tentou cravar Davi na parede com a lança, e Davi se desviava, porque Deus o livrava. Então essa guerra, ela vem lá dos primórdios. E eu quero também contar, depois disso, olha como que é as coisas. Eu fui comprar uma peça. Saí numa loja de carro, chegou lá um rapaz, me atendeu. Queria só te mostrar que o reino das trevas, eles são unidos. Eles podem, quem serve ao diabo, ele pode até não conhecer. Mas no reino das trevas existe organização. Eles são organizados para destruir aqueles que estão na luz. E eu cheguei lá para comprar uma peça, comprei uma peça na mão do rapaz, não falei nada, tal, nunca tivemos contato, tivemos desavença. E quando eu cheguei em casa, eu via o Espírito Santo me revelar ele fazendo um trabalho para destruir a minha família. E quando ele fazia aquele trabalho para destruir a minha família, vinha parar uma pombagira na porta da minha casa, e aquela pombagira ficava rodeando a minha casa, e o Espírito Santo me revelou, e eu falei com a minha esposa, falei, bom, vamos orar, vamos vigiar, vamos jejuar, porque existe uma pombagira rodando, o diabo está querendo causar um problema entre a gente, para trazer uma mulher estranha para dentro do casamento. Então você vê que não precisa você conhecer, não precisa você ter uma desavença, não precisa você ter contato. Eu simplesmente comprei uma peça, mas devido o diabo não ter gostado de eu ter pisado aonde é território dele, você vê que ele ordenou de vários lados, de vários lugares, aqueles espíritos que pertencem às trevas, para vir contra a minha vida. Foi como Davi diz aqui, ó, temor e tremor vieram sobre mim, o horror me cobriu. Amém? Então, às vezes, você não sabe
como de uma hora para outra um casamento desanda, como um filho de uma hora para outra cai na desobediência, porque são horrores das trevas que vêm. Se a pessoa não estiver bem alimentada, estruturada na palavra de Deus, ela acaba cedendo. Amém? Então aqui, nesse meio tempo, eu aqui na obra, começou extensão pegando o fio, do fio ficar aceso com fogo dessa altura, começou bomba dando defeito, foi paralisando tudo. Aí nós fomos ao monte, começamos a orar para Deus poder estar repreendendo, e depois começou a me vir uns maus pensamentos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de estar pregando doutrina, de estar ensinando, porque o povo é rebelde. O povo é rebelde. Eles não estão querendo saber dessas coisas. Aí Deus me deu uma outra visão para me animar. O anjo do Senhor me pegava nas costas assim, me botava nas costas, como uma criança que tu bota, segura nas pernas, e aquele anjo grandão saía comigo andando assim, e Satanás em volta rodando como se fosse um cachorro querendo me pegar. O anjo ia andando e ele não podia chegar perto de mim. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Agora, indo lá em Jeremias, capítulo 1, olha o que a palavra diz aqui, ó. Muitos podem até tentar, você pode desanimar, mas Deus, ele conhece a sinceridade do coração do homem. Ele conhece se tu é sincero com ele. Quando você está quase desanimando, ele envia alguém para falar, ele envia o anjo dele, o Espírito Santo. Então ninguém cai de uma hora para outra. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Jesus falou, eu sou o bom pastor, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Eu entrego as minhas ovelhas e volto a tomá-las, porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Quantas pessoas Jesus Cristo permitiu que Satanás arrancasse de dentro de casa, arrancasse de dentro da igreja, porque conhecia que o coração daquela pessoa não queria a palavra dele. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele não é um Deus opressor, ele só te dá os avisos para você ver. Ele fala, você me quer? Eu sou dessa forma, eu sou desse jeito. Essa é a minha palavra. Se você quer Jesus, essa é a palavra dele. A palavra dele não muda. Jesus jamais vai mudar a palavra dele por causa de você. Mas por isso que Jesus Cristo veio e falou, alegrai-vos por terem o vosso nome escrito no reino dos céus. Por isso que ele manda que nós possamos nos arrepender. Mas aí, falando da visão que o anjo me colocava nas costas e saía comigo, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Jeremias, do versículo 16 ao 19. Ó. Eu pronunciarei o meu juízo contra o meu povo por causa de toda a sua maldade. Deus, ele já tem trago juízo no meio da humanidade. E se tem uma coisa que vai cair sobre a humanidade, sobre esse mundo, é a ira dele. Então aqui em Jeremias ele fala assim, ó, eu pronunciarei o meu juízo contra meu povo por causa de toda a sua maldade, por me deixarem queimar incenso a deuses estranhos se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então você vê que é aquilo que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 16, que não há comunhão entre a luz e as trevas, está aqui, ó. Nunca houve, nunca vai haver. E Deus, ele vai trazer juízo entre aqueles o qual tem se acomodado, entre aqueles ao qual tem se ajuntado com essas pessoas. E olha o que a Bíblia diz. Tu, pois, cinge os seus lombos, levante e diz-lhe tudo quanto te mandar. Não tema diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Olha só, hein, para que eu não te envergonhe. Aqui é o próprio Deus. Quando alguém é envergonhado, porque algum motivo ele tinha para poder o Espírito de Deus abandonar essa pessoa. Quando ele fala para Jeremias, tu, pois, cinge o teu lombos, levanta, diz tudo quanto te mandar, e não tema diante dele, para que eu não te envergonhe. Por isso que o título do vídeo é o quê? A revelação da legalidade que as trevas precisa. Acorda, pastores.
Acorda, meu amigo, porque se o Espírito de Deus te abandonar, você vai ser envergonhado. Porque Deus te abandonou porque você abandonou a Ele. Então, olha o que continua no versículo 18. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Por que o anjo estava comigo nas costas e Satanás em volta de mim, tentando de qualquer forma chegar até mim para me destruir? Então tá aqui. Deus, ele nunca vai deixar alguém que tem amor pela palavra dele que sofre, ser envergonhado. Só existe uma maneira de Deus te abandonar, quando você abandona a verdade da palavra dele. E aqui, depois, Deus me levou em espírito, aqui perto da Via Lago, onde eu moro, e eu ia nos ares assim, e o Espírito Santo me levando. Eu vi, irmão, o espírito que ele causa lesão na coluna da pessoa com acidente de carro, na pista. Ele esmaga a coluna da pessoa e deixa a pessoa paraplégico, tetraplégico. E quando o Espírito Santo ia me levando, eu via aquele demônio vindo correndo numa velocidade, ele pulava, agarrava e tentava esmagar minha coluna. Eu via quando descia do céu um chicote, com as garras assim, exatamente igual um chicote romano, daqueles que bateram em Jesus Cristo. Eu dava 2 lambadas nas costas dele, assim, ó, que ele me soltava na mesma hora. E o Espírito Santo me deu discernimento, que ele veio para tentar esmagar a minha coluna e foi me dado discernimento. Todo e qualquer acidente, seja de moto que fosse, demônio vem numa velocidade. Por isso que aqui, quando os discípulos de Cristo veio pregando alegre, Jesus Cristo falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Existem coisas que Deus só vai revelar àqueles que são humildes, pequenos, diante deles. Muitos estudiosos, eles nunca vão entender. A medicina vai dar o laudo, houve o esmagamento da coluna, houve a lesão, a coluna saiu do lugar. Então, a medicina vai fazer a parte dela, porque ela entende de corpo humano. E depois disso, apresentou diante de mim, um dia lá em casa, Deus permitiu, eu via quando vinha dos ares, assim, um demônio de asa, por nome de Lilith. E ele está lá na mitologia babilônica, está lá na mitologia sumérica, judaica, no Talmud, não fala muito dele, mas é um demônio feminino. E se você for hoje ver, existe vários espíritos que estão influenciando a mente das crianças. Por exemplo, essa Lilith hoje está em jogos, está em série, está na TV, está em filmes, em várias coisas. E o impressionante daquilo, que quando eu vi aquele demônio se apresentar diante de mim, ele trazia um outro coelho, mas uma coisa horrível. Raquel, ô Raquel, procura uma foto de Lilith aí na internet para me mostrar aqui rapidinho. E quando aquele Lilith, aí quando eu vi aquele demônio diante de mim, ele trazia um outro coelho, ele dava ordem para vir de encontro à minha casa. Quando aquele demônio feio, horrível que ele trazia vinha, com aparência horrível, deformada, quando ele atravessava o muro, ele já não era mais um demônio. Ele era um homem totalmente agradável. Pensa numa pessoa agradável que hora nenhuma ele te ofende. É o tipo de pastor que está entrando aí hoje dentro das igrejas. Aquele pastor que não prega contra o pecado, diz que praia, piscina, não fala sobre a nudez, não ensina as pessoas a ter um compromisso com o casamento. Esses dias eu estava meditando sobre essas coisas e tudo que o Espírito Santo ele tem me revelado está exposto aí.
Quantos pastores estão surgindo, eles revelam tudo, mas eles não pregam, não ensinam no pecado. Mas eu estava meditando sobre essas coisas, os mesmos pastores que hoje eles revelam, não pregam contra o pecado, eles não têm a autoridade que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, de ir e fazer com que as enfermidades, pessoas sejam curadas, fazer com que os espíritos malignos obedeçam a eles. Então aqui, ó, foi isso aqui, ó, que se apresentou diante de mim, ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui, meu irmão, é coisa muito séria. Se não fosse o Espírito Santo me dar autoridade para mim conseguir enxergar isso, eu já tinha pirado a respeito dessas coisas. O Espírito Santo me revelou esse demônio, trazendo outro. E é o tipo de espírito que está entrando dentro das igrejas hoje. O diabo ele não vai chegar em forma demoníaca para ninguém. Mas ele vai chegar como ele chegou no jardim do Éden, para Eva. E esse espírito aqui, Lilith, se você for ver, de acordo com a mitologia judaica, eles falam que foi a segunda mulher de Adão. Mentira, porque se você for ver, a nossa Bíblia Sagrada diz que Deus expulsou os anjos ao qual estão presos no abismo do seu reino, porque eles fizeram corpos para coabitar com as mulheres, filhas dos homens, onde nasceram gigantes. E Deus falou que aquilo que é carne, aquilo que é espírito. Então, na mitologia judaica, fala que esse demônio feminino ao qual Deus me revelou, que eu mostrei aqui, que está em filmes, séries, está na mitologia da Mesopotâmia, na Suméria, na Babilônia, foi a segunda mulher de Adão. Você vê que o diabo ele vem enganando a humanidade desde o princípio, mas uma coisa ele não quer que você saiba, é que o arrependimento gera salvação, e a salvação faz com que você tenha um nome escrito no livro da vida, que é onde ele estava, que ele perdeu. Por isso que Jesus falou, vi Satanás cair do céu como um raio. Da onde ele caiu, ele não quer que eu e você suba para lá. Então, depois Deus me revelou, eu aqui estava embolsando aqui, aí estou embolsando aqui um dia a varanda, quando eu olho um demônio de 7 metros por trás de mim, de braço cruzado, analisando como causar um problema aqui em casa, no meio da minha família, com meus filhos, com as minhas crianças. E quando eu olhei, aquele demônio abaixou assim, eu fui e falei com a minha esposa, tinha um demônio aí agora vigiando a gente. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 2, do versículo 15 até o 18. Eu estou fazendo exatamente da maneira que o Espírito Santo me revelou, para me poder passar para os irmãos, porque revelação sem palavra não te traz alimento. Mas toda revelação, quando ela é de Deus, ela tem que ter palavra. Ó. Colossenses 2, do 15 até o 18. Olha o que a palavra diz aqui. Ó. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfou entre si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine seu bel prazer, com pretexto de humildade, culta aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carne com compreensão. Então você vê que aqui a Bíblia fala que nós não devemos prender as pessoas ao nosso bel prazer. E se tem uma coisa que o diabo, que Satanás tem feito hoje, é segurando as pessoas ao seu bel prazer. Aqui Paulo está dizendo a respeito de culto aos anjos, aonde tem muito mistério tal, mas não tem palavra, onde tem muita revelação,
mas não tem ensino, não tem comunhão com Deus, não é o Espírito Santo. Deus, ele revela, Deus, ele faz a gente falar em línguas estranhas, Deus, ele cura, mas Deus, ele quer que nós obedecemos a palavra dele. Por isso que nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas que estão dentro da igreja sentados, estão com depressão, igual houve um caso aí de um rapaz, 2 casos. O rapaz estava na igreja, foi batizar, manifestou dentro, tentou afogar o pastor, porque faltou discipulado. Faltou discipular aquela pessoa, ensinar valores morais da palavra de Deus, trazendo o povo dentro da doutrina da palavra. Então está faltando valores moral da palavra de Deus, doutrina, discipulado. E o outro foi o que batizou, falou que amava a mãe, fez declaração em cima do púlpito, batizou num dia, no outro foi e tirou a vida da própria mãe. Por quê? Quando Paulo fala culto aos anjos, está falando de culto aos demônios, que é engano. Culto aos anjos, não existe cultuar anjo. Existe cultuar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Então essas são as coisas que esse tipo de espírito... Tem pessoas que falam assim, que nada. Eu vejo falar que Jesus Cristo vai voltar e nunca voltou. Eu tenho 70 anos. Você tem 70 anos, né? O que está no mundo enganando tem milhões de anos à nossa frente. Conhece tudo, viu tudo que está aí formado. E tem conhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus. E os ares está infestado de demônios. Sobre as nossas cabeças, os mares, debaixo dos nossos pés, infestados de demônios. Só que, infelizmente, muitos só vão acreditar na pregação do Evangelho para a salvação da sua alma, mas vai ser tarde. No momento em que fechar os olhos, não vai ser os anjos do Senhor que vai fazer com que a sua alma seja conduzida ao reino, mas vai estar ali um demônio igual esse que eu mostrei aqui, esperando para poder levar a sua alma para o inferno. Por quê? Você teve tempo de crer no Evangelho, mas fez pouco caso, preferiu acreditar na sua própria compreensão. Então, por isso que Jesus falou, alegrai-vos por ter o nome escrito no livro da vida. Aí, quando foi esse dia, nós fomos no monte ali, aí oramos. Quando eu cheguei em casa, meu espírito foi arrancado numa velocidade, e o Espírito Santo me levou, começou a me mostrar crianças de 13 a 17 anos e falou, olha aí, ó, se pai e mãe não cuidar, o tráfico vai abraçar. Olha aí, ó, se a igreja não cuidar, o tráfico vai abraçar. As nossas crianças precisam ser destinada, direcionada, precisa ser ensinada, discipulada. Porque a sua convicção, nem o governo federal vai conseguir combater, porque são milhões de demônios na mente e no coração das pessoas, 24 horas. E só existe uma maneira de combater isso, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele falou na palavra dele em Lucas capítulo 10, eis que vos dou poder e autoridade. O homem espiritual, ele tem poder e autoridade dado por Cristo para combater legiões e legiões de demônios. Mas o homem natural, ele simplesmente vai fazer ali, como nos registros rabínicos. Ele vai estar com as escrituras, com tudo na mão, mas por ele não ser espiritual, o diabo vai lançar uma seta e vai conseguir enganar ele. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Colossenses 2:8, ó. Cuidado com os falsos ensinos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.
Foi exatamente aquele demônio que esse demônio feminino trouxe e mandou que ele fosse até a minha casa. Ele já não era mais um demônio, era uma pessoa totalmente agradável. Sabe qual era a vestimenta dele? Camisetinha, bermuda, chinelinho de dedo, reloginho no braço. Igual os pastores que tem aí hoje, que andam igual o mundo. Se nós formos olhar ele no meio da multidão, tu não sabe quem é o pastor e quem é o do mundo. Amém? Porque eles querem andar em comunhão com as trevas, coisa que a própria Bíblia fala que não tem compatibilidade entre as trevas e a luz. Então, olha o que diz aqui, ó, em 2 Tessalonicenses 2, ó, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ó, versículo 10. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus Cristo. Ele está sentado acima de tudo e de todos. Amém? Ó, versículo 11. No qual também estáis circuncidados, não com circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo pecaminoso da carne, mas a circuncisão de Cristo, que é no coração, quando nós recebemos a Cristo, na obediência. A nossa circuncisão hoje não é no nosso prepúcio, como era com o povo de Israel, a marca, mas hoje é no nosso coração, porque nós recebemos a Cristo e aquilo que Cristo falou, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, todo aquele que crê e se batizar será o que? Salvo. Ó. Nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estava morto nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando a todas as ofensas. Você vê que quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nos batizamos, Cristo e Deus Pai perdoa os nossos pecados, aquilo que nós ofendemos a Ele, amém? E havendo riscado a cedra que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nós éramos contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Paulo fala, tirou a cédula, ele rasgou, ele rasga aquilo que para nós era para a morte. Então, a partir dali, passa a ser para a vida, porque essa cédula foi cravada com Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui a Bíblia continua assim, e despojando os principados e potestade, expôs e deles triunfou publicamente em si mesmo. Então, você vê que Jesus Cristo foi exposto diante de todos, publicamente. Aquilo que o mundo olha que Jesus Cristo foi morto, aquilo que alguns naquela época dos sacerdotes acharam, dos fariseus, que tinham vencido a Cristo, eles não conheciam o sobrenatural que existia por trás da morte e crucificação de Cristo, como nos dias de hoje o feriado aí diz que está comemorando a Páscoa. Amém? Então, meus irmãos, só até aqui. Vocês ficam com Deus na paz do Senhor Jesus. Vigia, pastor. Prega a verdade para tuas ovelhas, ensina a verdade, mas em primeiro lugar o Senhor vive, porque além do Senhor cair lá embaixo no poço, o Senhor vai levar muito junto contigo. Que essa palavra possa ser de edificação. Fica na paz do Senhor Jesus.